Doação de medula óssea é o assunto de agora. Isso mesmo, a gente vai falar da importância, né, dessa doação e como é que funciona o procedimento. Quem vai participar do nosso bate-papo aqui é o Guilherme Dienstmann, professor e biomédico, já está com a gente aqui. Muito bom dia para você, obrigada por aceitar o nosso convite. Guilherme, então explica, né, o que é a doação de medula óssea, a importância dela. Bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Então, basicamente, quando a gente pensa em transplante de medula óssea, a gente está se referindo, na realidade, a uma substituição de uma medula doente por uma medula saudável. Mas o que é, de fato, a medula óssea, né? A gente costuma dizer que a medula óssea, na realidade, ela é a fábrica do sangue. É lá dentro da medula óssea que vão ser produzidas as células precursoras do nosso sangue. Quais são elas? Os leucócitos, as hemácias e as plaquetas. Então, nesse sentido, quando a gente pensa em medula óssea, a gente está pensando em células precursoras, também conhecidas como células-mães, né? E é isso que a gente busca quando a gente pensa em transplante de medula óssea. São essas células precursoras. E aí esse transplante ele pode ser realizado basicamente de duas maneiras. Ou alogênico, que seria através de uma medula saudável, um doador, ou pode ser o que a gente chama de autólogo, que é do próprio paciente. Nesse caso, o paciente ele vai passar por um tratamento através de quimioterapia, quando não tiver mais a doença na medula, então a gente vai transplantar de forma autóloga para esse paciente. Quando a gente, e como que eu posso me tornar um doador, por exemplo, O que a gente, enquanto população, enquanto possíveis doadores, o que a gente deve fazer? Então, o possível doador, ele vai procurar o Hemocentro. Aqui em Santa Catarina, nós temos o Hemosc. Chegando lá nesse Hemocentro, então, o possível doador, ele vai assinar o que a gente chama de TCLE, que é um termo de consentimento livre e esclarecido, onde ele vai dizer que ele concorda com todos os procedimentos que acontecerão a partir daí. E quais são esses procedimentos? Primeiramente, e isso de forma presencial, vai ser coletado em torno de 5 a 10 ml de sangue, como se fosse uma coleta no laboratório, uma coleta qualquer de sangue. E essa amostra, então, ela vai ser processada e a gente vai fazer o que a gente chama de exame de histocompatibilidade, o famoso HLA. E a partir daí, então, esse registro desse exame vai entrar no registro dos doadores. A gente não está conseguindo ouvir o Guilherme direito agora, acho que a gente teve algum probleminha de conexão, vamos tentar de novo. Mas, Guilherme, eu gostaria que você explicasse, então, além do procedimento, desse registro todo, 2 pontos importantes, né? Porque muita gente que tem interesse em doar, em fazer, quer saber para quem, a medula ela é transplantada, entendeu? Para pacientes, de que doenças, enfim, saber isso também. E também com relação a, por exemplo, a pessoa que doa a medula óssea, ela não vai ter nenhuma complicação, isso não vai fazer falta para ela, É importante destacar isso, Exatamente. Então, basicamente, quando a gente pensa em transplante de medula óssea, a gente pensa principalmente nas doenças do sangue, como, por exemplo, leucemias, linfomas, aplasias, mas é interessante também que outras doenças ditas benignas também se beneficiam do transplante de medula, até mesmo como, por exemplo, a anemia falciforme, algumas outras doenças genéticas, as doenças que estão relacionadas a imunodeficiências, aquelas criancinhas que nascem e têm que ficar numa bolha, hoje em dia não precisa mais, elas nascem e já realizam esse transplante. Em relação ao doador, são 2 maneiras basicamente que a gente pode fazer. Através de uma punção com agulha e seringa diretamente no osso, mais especificamente no osso da bacia, na crista ilíaca, e lá vai ser retirado um volume suficiente para fazer esse transplante, volume de medula óssea, onde a gente vai procurar essas células precursoras que eu falei no início. Certo. E a outra maneira é através de aférese, que é um procedimento onde o paciente ele vai receber uma medicação para estimular a produção dessas células precursoras, dessas células-mães, que vão, então, sair da medula óssea e ir para a corrente sanguínea. Esse procedimento, conhecido como aférese, ele é muito semelhante
ao que se faz durante a hemodiálise, onde o sangue do paciente vai passar por uma máquina, esse sangue vai ser filtrado, vai pegar especificamente essas células precursoras e o resto do sangue vai para o paciente. Guilherme, é muito bacana você falar, porque muita gente tem dúvida, porque a gente fala muito da importância de se doar, né? E você deixou muito claro aqui como é que acontece esse procedimento, desde o começo, do passo a passo, enfim, de como ele acontece, das maneiras, né, que existem de fazer essa doação e principalmente a importância, né, desses pacientes de leucemia, como você citou aqui, entre outros. Muito obrigada pela sua participação aqui, Guilherme. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado, eu que agradeço. Tá aí, Fernando, para explicar um pouquinho mais, né, dessa importante doação de medula óssea.